Salve Maria, que a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo estejam no nosso coração. Nós vamos refletir juntos hoje a passagem de Mateus, capítulo 18, versículo 19 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Digo-vos ainda isto, se dois de vós se unirem sobre a terra, para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro se aproximou dele e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui, meus irmãos, o Senhor fala sobre a importância de estarmos em união, em unidade, né? O que o Senhor nos diz? Onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lhe concederei tudo o que pedirem. Então, a importância de estarmos unidos com os nossos irmãos. Por isso que na sequência Pedro pergunta, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Porque o 7 na Bíblia ele é considerado um número perfeito. É o número da perfeição. Então, nesta pergunta, Pedro acredita que perdoando 7 vezes já está bom, já é perfeito. Mas Jesus nos diz que não, que devemos perdoar muito mais, né? Até 70 vezes 7, ou seja, sempre. Devemos perdoar sempre para que a falta de perdão não seja um bloqueio para a graça que Deus quer nos derramar. Porque muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos ou não conseguimos sentir a presença de Deus, muitas vezes, pela falta do perdão. Pela falta da união, da unidade que o Senhor quer dos seus filhos. Porque assim como dói o coração de um pai, ver os irmãos desunidos, ver os irmãos afastados, brigando, assim também dói no coração de Deus quando nós estamos desunidos. Quando nós não queremos estar perto dos nossos irmãos para suplicar, para pedir aquilo que nós precisamos como filhos. Porque diante de Deus todos nós somos irmãos. Deus não ama mais a um do que a outro. Deus ama a todos igualmente. Seus filhos são únicos, são especiais, mas todos Ele ama da mesma forma. Com um amor incondicional, com um amor puro, não é um amor interesseiro, mas é um amor que se doa a cada dia. Então, assim como Jesus se doou na cruz pelos nossos pecados, morreu pelos nossos pecados, também na Santa Missa, esse sacrifício sempre acontece, renovando esse perdão que Jesus, deu-se na cruz por nós. Então, o perdão de Deus é a maior graça que nós podemos receber na vida. Maior do que qualquer pedido atendido é o perdão de Deus, é dar o perdão aos nossos irmãos, é perdoar aquele que precisa do nosso perdão, é pedir perdão. Mesmo muitas vezes quando temos razão ou quando não temos, isso não importa. O que importa é ser livre no Senhor, é ser livre para amar. Porque Jesus também foi humilhado, Jesus também, teve indiferença, teve sofrimento das pessoas que estavam ali, chicoteando ele, fazendo ele sofrer. Mas na cruz, o que ele disse ao Pai? Ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, a maior fonte de misericórdia, a maior fonte de amor nós podemos encontrar na cruz de Jesus. Toda vez que você tiver necessidade de perdoar um irmão e não tiver conseguindo, olhe para a cruz. Fique um tempo olhando para a cruz. E tenta lembrar de tudo que Jesus viveu, que é muito maior do que muitas vezes a gente passa, na nossa vida, com os nossos irmãos. Olha para a cruz de Jesus. E pede para Ele, Jesus, me dá força de perdoar essa pessoa. Me dá força de perdoar a quem me ofendeu, a quem eu ofendi também, eu peço perdão, Senhor.
Me dá a força de pedir perdão, Senhor. Sem olhar os pecados, sem olhar o que foi. Claro que muitas vezes você vai recordar daquilo que aconteceu, daquilo que a pessoa te fez, mas não vai te doer mais, não vai te ferir mais, porque você liberou o perdão, você liberou a misericórdia de Deus. E aí que está a graça de pedir a Deus aquilo que nós precisamos, que Ele nos concederá livremente no seu amor. Nós vamos poder sentir muito mais a Tua presença, nós vamos ter muito mais capacidade de amar. Nós viveremos muito mais as graças de Deus a partir do perdão que nós precisamos dar aos nossos irmãos. E como eu digo, ninguém é perfeito, todos nós erramos, todos nós temos nossos defeitos, nossas falhas. Às vezes, mediante as situações que nós fomos crescendo, fomos criados, a gente vai tendo personalidade. Muitas vezes não somos aquilo que queremos. Como diz a própria palavra de Deus, muitas vezes a gente faz o mal que não quer e deixa de fazer o bem que a gente gostaria. Então Deus entende o nosso coração, sabe que muitas vezes a gente não ofende alguém também porque a gente quer, mas porque a gente às vezes está ferido, a gente está precisando também de um colo, de um abraço, de um amor. E por não ter esse amor, muitas vezes a gente não consegue dar esse amor ao nosso próximo, o que gera muitas vezes, a falta de perdão. O que gera muitas vezes, você magoar alguém sem querer. Então peça perdão, seja livre no Senhor. Seja livre para amar aquele que precisa. Você vai ver que o perdão é libertador. O perdão é a maior fonte de misericórdia, como eu digo, como Santa Faustina, foi a secretária da Divina Misericórdia. Ela sabe tudo, tudo sobre o perdão, sobre a misericórdia de Deus. Então, às 3 horas da tarde, você também é convidado a clamar a misericórdia de Deus sobre você, sobre a sua família, no terço da misericórdia. Pedindo que a misericórdia de Deus venha sobre você para te dar força de perdoar, de amar mais, de se entregar mais a Deus. E entender, a gente só vai entender o valor do perdão quando a gente perdoa. A gente só entende o poder que tem o perdão quando a gente perdoa. Enquanto a gente não perdoa, para nós não tem significado nenhum. Não tem vantagem. Por que eu vou perdoar? Não precisa. E aí você vai alimentando aquilo dentro de você, aquilo vai te corroendo, aquilo vai te fazendo sofrer, vai fazendo muitas vezes adoecer, Porque muitas vezes a falta de perdão faz até adoecer a alma. E aí começa a adoecer o corpo, E a pessoa fica sem sentido de vida, porque eu estou aqui, muitas vezes por causa de uma pessoa que a ofendeu, Então, seja livre no Senhor, seja livre para fazer os seus pedidos a Deus com seus irmãos. Porque da mesma forma que você precisa da misericórdia e da graça de Deus, o seu irmão, essa pessoa que você precisa perdoar também precisa da graça e da misericórdia de Deus. E essa pessoa também é um filho, uma filha amada de Deus. Um filho a quem Deus também quer a sua alma. Um filho a quem Deus também quer converter, a quem Deus também quer fazer que você leve a luz para ele. Então, que Deus abençoe você, a sua família, a sua vida e te dê nesse dia a graça de perdoar mais para poder se entregar ao Pai dos céus e que Ele conceda todos os pedidos do seu coração. Amém.